Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dano
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Casa Filhos da Luz e que Jesus nos conduza a essa noite de palestra, de bate-papo. A quem chega à nossa casa pela primeira vez, gostamos sempre de lembrar que aqui todas as imagens que vocês conferem nas paredes, no nosso altar, são apenas para lembrar que todos os filhos de Deus são bem-vindos. Nossa casa é espiritualista, estuda a doutrina de Allan Kardec, trabalha com todas as crenças, recebendo sempre todos os irmãos em Cristo, e que a gente possa continuar nessa trilha, nessa caminhada, buscando sempre se melhorar e auxiliando os nossos irmãos a sua melhora também. Nessa noite teremos aqui uma palestra onde falará de um tema que muita gente gosta de evitar, que é a imortalidade da alma. Porque do corpo a gente sabe que é impossível evitar, né? Isso não tem como evitar. Mas da alma, será que ela morre? O que acontece? Irmão Dimas é quem falará com a gente sobre esse tema. Lembrando que a palestra é reprisada também amanhã no nosso site, lá na Rádio Filhos da Luz, no caso filhosdaluzguaramirim.com.br, a partir da 13h. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Não dá tempo, né? Começar já... Vamos ver qual será, então, a passagem aberta do Evangelho nessa noite. Lembrando que todas as nossas palestras, os nossos encontros são baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente traz os ensinamentos de Kardec, para que a gente possa fazer a nossa evolução. E o Evangelho aberto nessa noite foi no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o mal e o remédio. Então eu vou pedir que a Fabi faça a leitura, na sequência a Bia faz uma breve explicação, e o irmão Dimas estreia hoje com a gente. Seja bem-vindo. Cadê o Dimas? Está lá atrás. Seja bem-vindo, viu, Dimas? A nossa família ele recebe com muito amor e com gratidão do empenho, do teu tempo, da tua disposição também para nos auxiliar nessa caminhada. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, ele tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria. Estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. É vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova. Por que vos acreditastes bastante fortes para suportar? Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísses triunfante, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé, é o olhar para o céu.
Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar por um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob uma égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegram porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz, sejam bem-vindos para mais essa noite de estudos, de conhecimento. Então, primeiramente, vamos comentar aqui essa passagem do Evangelho que a nossa irmã abriu aqui, que fala sobre o mal e o remédio. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, este Evangelho sempre é muito sábio, Quando é aberto, nos traz a mensagem que podemos relacionar tudo ao tema da noite de hoje, que é a imortalidade da alma. Como somos imortais, viemos para cá, para essa terra que pode ser visto como uma escola, como um hospital, como uma prisão. Estamos aqui para nos recuperar, dos nossos erros, dos nossos enganos passados. Então, muitas vezes, aquilo que nós vemos como um mal é nós mesmos que pedimos para reparar as nossas faltas. E aí nós chegamos aqui, ficamos em sofrimento por falta de entendimento, de conhecimento. E aí quando conhecemos o Evangelho de Jesus com essas mensagens consoladoras, nós apenas entendemos que precisamos fortalecer a nossa fé, porque a fé fortalecida é o remédio. É o remédio que vai nos fazer superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nós vemos como mal, que na verdade é para o nosso bem. Porque nós somos espíritos ainda devedores da lei, Então a gente está aqui para reparar tudo isso. Então nem tudo que a gente vê com o olhar do mal é mal realmente. Para a nossa alma, para o nosso espírito, é para o bem. Porque nós estamos nos equilibrando com a lei, quitando os nossos débitos, acertando, ajustando nossas contas, para quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós podemos retornar com a consciência tranquila. Então, para que tudo isso seja superado, fortalecer a fé, buscar entendimento, buscar conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso foi Jesus quem nos orientou. Então é isso que a gente vem aqui fazer, todas as terças-feiras nas palestras, todas baseadas dentro da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então que a gente possa aproveitar cada momento que a gente vem até a casa, cada mensagem que a gente busca, para ter mais e mais entendimento, nos fortalecer e superar todas essas dores, esses males, com muito mais sabedoria e ter uma vida muito mais equilibrada.
Então é isso, agora eu convido aqui o irmão Dimas para vir fazer a palestra dele. Podem ficar todos à vontade para ir anotando as dúvidas, perguntas, colocações, porque nos últimos 10 minutos ali ele vai dar um tempo e ele estará respondendo aí as dúvidas de cada um. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz poderá participar através do WhatsApp. Então seja muito bem-vindo, Dimas. É com você agora. Boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Márcio e a Bia por poder estar aqui palestrando para vocês, por me dar essa oportunidade de trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa abordagem espiritual, e que faz parte de todos nós da nossa caminhada, né? Então, estar aqui e ser acolhido por vocês não tem preço, né? Ver essa casa cheia e também tantas almas, que é muito isso que nós vamos falar hoje, muitas almas, muitos espíritos que aqui se reencontram, né? E sermos acolhidos de uma certa forma por cada um de nós, dentro da reciprocidade, dentro daquilo que nós buscamos de melhor, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para o nosso espírito. E eu fiquei pensando muito sobre o tema, né? Quando a Bia passou o tema para mim, sobre a imortalidade da alma. Tem tanta coisa para falar que o tempo até parece curto, né? De tanta coisa que a gente tem para falar sobre a imortalidade, né? Um tema que ainda mexe com muitas pessoas, né? Porque falar sobre a continuidade do espírito, né? No plano espiritual, para onde vai, o que acontece, de que forma faz, como é o desencarne. Mas eu pensei muito e trouxe uma abordagem um pouquinho diferente sobre a questão somente de o que acontece do outro lado, né? Que a maior curiosidade nossa é o que tem do outro lado, afinal de contas, né? O que nos aguarda lá. Mas eu pensei muito na abordagem da imortalidade da alma, no quesito de e o que nós precisamos fazer aqui? Né? O que nós, como espíritos, vivendo uma experiência aqui na Terra, precisamos levar em consideração para que a gente chegue do outro lado com uma boa bagagem, um bom entendimento de tudo aquilo que a gente viveu aqui na Terra, e aí sim a gente consiga passar pelo outro lado de uma forma mais serene, mais tranquila. E muitas das vezes já foi acrescentado isso aqui na casa, de que a gente não desencarna digamos assim, com chifrinhos e aparece do outro lado como com asinhas, né? Então, a gente desencarna de uma certa forma e acaba chegando do outro lado exatamente como a gente é aqui. E para trazer um pouco sobre isso, eu gosto muito de André Luiz, das obras de André Luiz, né? Psicografadas por André Luiz. Foi Chico Xavier que escreveu, psicografada pelo espírito de André Luiz. E para mim é uma das bases dentro do assunto espiritismo, que nos traz bastante ensinamento sobre o campo espiritual. Então, além do Evangelho de Kardec, além de todos os livros que Kardec trouxe, os livros de André Luiz são 13 obras que nos trazem muito conhecimento e nos trazem um olhar completamente diferente sobre a nossa estadia, a nossa passagem aqui na Terra. E uma das passagens que eu gostaria de trazer são 2 textos bem curtos. Uma que foi Emmanuel que trouxe, dentro do livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro que Chico Xavier escreveu, André Luiz acabou trazendo para Chico Xavier, né? E que fala do plano espiritual, né? Provavelmente vocês já devem ter assistido o filme Nosso Lar, ou já devem ter lido provavelmente o livro também. Quem não assistiu o Nosso Lar, assista, porque é muito interessante, traz uma abordagem muito interessante sobre o que realmente é o plano espiritual, né? Então, vale muito a pena tirar esse tempo para assistir. Já tem o Nosso Lar 2, que já é a continuidade. Já está sendo filmado o Nosso Lar 3, então daqui a algum tempo já vamos ter o Nosso Lar 3 dentro dos cinemas e dentro da televisão para a gente assistir. E graças a Deus que a gente tem essa abertura dentro desse conhecimento espiritual para entender melhor.
E a passagem que Emmanuel traz no livro, esse livro foi escrito em 1943, então fazem 82 anos que esse livro foi escrito e continua extremamente atual, né, para os nossos dias. E uma das passagens que ele fala, ele diz assim, bem no começo, bem no prefácio mesmo, né, ele diz que o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta e o seu livro. Essa passagem, dentro do tema que a gente vai abordar hoje, que é a imortalidade da alma, nos traz para a realidade terrena de vivermos aqui na Terra aquilo que a gente precisa viver. Muitos de nós, dentro da busca, dentro da espiritualidade, querem olhar muito para o que tem fora daqui, para a fenomenologia, para o que os espíritos falam, como os espíritos se comunicam, como que é o plano espiritual, mas poucos querem olhar para a realidade aqui da Terra. Qual é a nossa realidade? Nós chegamos aqui com um propósito. Qual é o nosso propósito? Nos melhorarmos a cada dia. Essa é a nossa jornada aqui. A gente está aqui como espírito errante de outras vidas. A gente é uma continuidade daquilo que a gente começou em algum tempo. Quantas encarnações? Não sei. Talvez ninguém saiba. Talvez quando nós chegarmos no espiritual, a gente entenda e tenha esse conhecimento. Mas hoje aqui na Terra, a gente não consegue ter ninguém que traga para você, você tem tantas encarnações, você tem tantas vidas, né? Eu sempre digo que reis egípcios têm uns 500, dono de fazenda tem mais um tanto, presidente tem mais um tanto. Tá, e quem eu fui de verdade em outra vida? Talvez eu fui uma pessoa simples, assim como eu sou hoje, vivendo a minha vida. Só que dentro desse processo reencarnatório, se eu estou aqui hoje é porque eu estou pagando alguns débitos meus do passado que ainda não foram purificados. Então, a cada estágio reencarnatório, eu entro para essa vida melhor do que eu vim da outra. Eu sempre digo que a gente vem 10%, digamos assim, 90% melhor do que a gente foi na outra vida. A gente traz da outra vida 10% daquilo que realmente a gente fez de errado ou estava errado em outra vida. Se somos essa continuação, isso quer dizer que o nosso espírito, a nossa alma é imortal. Se somos uma continuação, isso também quer dizer que nós já nos reencontramos quantas vezes em quantas vidas? Quem me garante que nós todos já não vivemos juntos em alguma época? E agora a gente está aqui, todo mundo junto novamente. Quem me garante que se lá no passado eu não botei todos vocês na fogueira? E agora eu estou aqui trazendo uma luz, um caminho, um novo olhar para a vida de vocês. São interrogações que a gente faz. Todas as pessoas que cruzam no teu caminho, não é por acaso. Eu encontrei tal fulano, encontrei tal ciclano e coisa e tal. Nossa, que bom conhecer aquela pessoa. Não é por acaso. Cada uma dessas pessoas que está sentada aí do teu lado, que mesmo que a gente não encosta o ombro na cadeira, né, para não... Tipo assim, tomara que eu não precise dizer oi ou boa noite para a pessoa, né? Fico bem quietinho no meu... Obrigado. Fico bem quietinho no meu canto para não... Nem olhe para o lado. É teu irmão de vida. A gente já esteve junto. Vocês já estiveram juntos. Vocês já jogaram bola no passado, vocês já brincaram de boneca no passado, vocês já foram pais e mães, já foram filhos, já foram irmãos. Pode ter certeza. Um já matou o outro, hoje está um sentado do lado do outro. Podem ter certeza disso. Se estamos todos juntos, reunidos dentro de um mesmo propósito, existe um olhar espiritual por trás. Assim como quando a gente vai, por exemplo, para um trabalho novo, ou para dentro de um outro lugar, uma escola e tudo mais, e você começa a encontrar pessoas que são, na verdade, muito boas para você, ou que te trazem muita orientação, e outras nem tanto.
Deus nos coloca no lugar certo, no momento certo, na hora certa. O que isso quer dizer? Que se eu hoje estou vivendo na família que eu estou, no ambiente de trabalho que eu estou, é porque eu preciso estar ali. Mas por que, Dimas? Se esse ambiente é ruim, se esse ambiente não é bom para mim, coisa e tal. Porque nós somos o quê? Espíritos em evolução. Já pensou se fosse tudo fácil? Tudo colorido. Cor-de-rosa, a gente vai andando, flutuando até no trabalho, chega lá, beija todo mundo, chega em casa também, é tudo colorido, a gente não tem briga, a gente não tem desavença. Um dia nós vamos estar nisso, né? Vai demorar um pouquinho, um dia a gente vai chegar lá. Mas ainda a gente não está. Ainda vivemos num mundo de dualidade. O que é a dualidade? Luz e sombra. Nem muita luz, nem muita sombra. Aquilo que a Bia falou antes, equilíbrio. E o que é o pior? Manter o equilíbrio. A luz demais cega. E a escuridão demais oculta a tua visão, porque você não vai conseguir enxergar. Tudo que é em excesso é ruim. Tudo aquilo que é demais é ruim. Toma remédio demais, é bom? Não. Vai te fazer mal. Come demais, é bom? Não, vai fazer mal. Bebe demais, é bom? Não, vai fazer mal. E isso é para a vida. E isso é no espiritual. A nossa alma, o nosso espírito, é uma constante evolução de aprendizados. Se Deus nos colocou dentro daquilo que a gente precisa estar nesse momento, é porque a gente precisa aprender algo naquele instante. Vamos pensar um pouco sobre a família que você está hoje. Dentre todos vocês, podem ter famílias que são perfeitas, são ótimas, amo minha família. Alguns de vocês não. Tem desavenças, talvez com o pai, com a mãe, com os irmãos. E quem que não tem? Os nossos pais, os nossos irmãos, dentro do primeiro convívio que a gente chama familiar, dentro do primeiro núcleo que a gente chega. Quando nós descemos em espírito para o físico, o primeiro núcleo que nos acolhe são os nossos pais. Quem são, na maioria das vezes, os nossos pais, os nossos irmãos? Praticamente 70%, 80% dos casos, inimigos nossos do passado. Vivemos discórdias. Aí coloca na cabeça assim, pensa. Tem hoje que você não gosta, que faz muito mal para você, que você odeia, só traz da mente. Pode ser tua mãe e teu pai no futuro. Você quer isso? Para que deixar para amanhã aquilo que a gente pode melhorar hoje? Eu sempre falo isso. Não deixa para amanhã. Tá? A gente tem um entendimento que o tempo cura muita coisa. A gente até deixa que o tempo vá trazendo. Mas a hora que o tempo trouxer e disser para você, agora é a oportunidade, e a gente vai saber a oportunidade de consertar isso na nossa vida, faça. Faça. Para você não repetir tantas encarnações, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, até chegar ao ponto de você não vir mais para a Terra e você já ir para outros mundos, mas aí a gente já entra em outro plano, e enfim. Mas nós temos essa, como é que eu vou dizer, essa sede, o nosso espírito tem essa sede, que a nossa consciência não consegue trazer à tona, de nós nos melhorarmos. Porque quando a gente assina o contrato lá em cima, você sabe que o contrato de vocês lá em cima tinha muito mais cláusulas e linhas do que a gente possa imaginar. O nosso mentor que foi lá e riscou meia dúzia ainda. Porque, não, eu enfrento, pode mandar, esse dali pode mandar, não, isso ali também vou enfrentar, essa doença lá eu vou pegar, aquela família ali eu vou... Não, aqueles ali também pode vir, não sei o quê. A gente entra de peito aberto quando a gente assina o nosso plano reencarnatório. E eles aliviam e tiram metade daquilo que está escrito e colocam de lado e dizem assim, não, isso aqui basta.
Mais do que isso tu não vai aguentar. E a gente vem. Chega aqui com o quê? Com esquecimento. Já pensou você, pai e mãe, irmãos que estão sentados, marido e mulher, que estão aí sentados, um do lado do outro, você olhar para o lado e você vê a pessoa que te matou, te enforcou numa outra vida. Já pensou a gente vir com essas lembranças? Não ia dar certo, né? O que a gente ia fazer? Cometer os mesmos erros. A gente ia fazer a mesma coisa. Então, se eu matei na vida passada, nessa vida eu venho para amar. E essa é a realidade. Se eu tive raiva, ódio no passado, nessa vida eu venho para trazer amor. Se na vida passada eu não trouxe entendimento, por isso eu digo para vocês que eu joguei todos vocês na fogueira e agora estou resgatando, é porque agora estou trazendo entendimento. Eu amo estar aqui na frente falando para vocês. Trazer esse conhecimento para vocês foi o despertar para que eu entendesse, dentro da minha trajetória, um pouco mais daquilo que eu precisava melhorar. Tem uma segunda parte que Emmanuel diz assim. André Luiz, que vai contar a história aqui no livro, ele vem contar a vocês, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. E agora, o que é isso? O que é Espiritismo? O que é espiritualismo? E o que é espiritualidade? E aí vem um nozinho na cabeça. Espiritismo é a nossa doutrina. Aquilo que Kardec trouxe. Trouxe o ensinamento do espiritual. Trouxe a doutrina como um saber para que nós entendêssemos dentro do espiritualismo a nossa vida. Espiritismo, doutrina, espiritualismo, entendimento. Quando eu falo que eu sou espiritualista, eu tenho o entendimento do todo. Eu englobo tudo. Eu tenho a doutrina, o espiritismo, mas eu sou espiritualista porque eu englobo. E o que é a espiritualidade? Muitos de vocês pensam assim. São os espíritos do meu lado. Não. São os santos. Não. Espiritualidade é colocar em prática aquilo que os espíritos nos ensinam através do espiritismo e da espiritualidade, do espiritualismo. É viver a doutrina, é viver a reforma. Eu sou e vivo a minha espiritualidade. Isso é espiritualidade. Quem sabia disso aqui? Poucos, né? E muito se ouve falar sobre espiritualidade, né? Viver a espiritualidade. O que é a espiritualidade? O que a espiritualidade nos traz? O que é viver a espiritualidade? Fé, amor, felicidade, reforma, nós nos melhorarmos e aprendermos cada vez mais. Se somos almas imortais, precisamos ter uma continuidade dentro daquilo que a gente vai levar. Eu posso escrever um livro, escrevi. Eu posso dar palestra para vocês, estou dando. Eu posso ensinar muitas coisas para vocês. Ótimo. O que eu estou aprendendo com isso? Eu vou levar a palestra comigo? Eu vou levar o livro comigo?
eu vou levar o que eu aprendo. Isso eu levo dentro da minha consciência, dentro da minha alma. Porque é isso que vai reverberar para as outras vidas. Porque eu sou hoje um conjunto de todas elas. Que aqui a gente chama, num termo técnico, de personalidades. Somos um conjunto de todas as nossas personalidades. Que nem eu falei antes, quantas a gente não sabe. Mas temos um pouquinho de cada. Coisas boas e não tão boas. Por isso que às vezes a gente se irrita, a gente fica brabo. E muitas vezes quando a gente ativa as coisas não tão boas dessas personalidades, às vezes elas querem tomar conta, elas querem ficar ali, permanentes. E muitas das vezes a gente fica dentro dessa erraticidade, né? Cometendo coisas não tão boas, fazendo coisas não tão boas. E não me refiro só a atos e gestos, mas conosco mesmo dentro do pensamento. E aí entra a maior, digamos assim, importância dentro dessa palestra, né? O que eu faço comigo mesmo? Sendo que eu preciso viver a minha espiritualidade, como eu estou comigo perante o espelho? Como eu me vejo no espelho? Se hoje eu fizesse uma pergunta para vocês, eu dissesse assim, se nesse exato momento a espiritualidade chegasse e dissesse assim, pronto, hoje vocês não voltam mais para casa e daqui vocês partem para o espiritual, onde vocês estariam? No umbral? Num plano espiritual melhor? Dentro de um hospital espiritual? Qual é, nesse exato momento, agora, a tua frequência vibratória? Você está aqui? Ou você está lá fora pensando no frio, pensando em como que você vai chegar em casa? Meu Deus, se eu sair dessa porta, o gelo que vai estar lá fora? Meu Deus, como é que eu vou correndo até o carro, porque aí eu ligo o ar quente. Meu Deus, eu chegar em casa, preciso tomar banho. Meu Deus, tirar a roupa debaixo do chuveiro. Não, vou deixar para amanhã cedo. Onde você está agora? Você já parou para pensar? Que é muito difícil a gente estar no presente o tempo inteiro? Assim é o nosso espírito. Para a gente entrar em elevação espiritual vamos lá, meditar. Estou lá meia hora meditando, a minha mente pensando na roupa, pensando na comida, sou meia hora, ainda estou lá meditando, pensando. Nos últimos 5 minutos eu entro em conexão. Nossa, cheguei lá, acabou a musiquinha. Putz, vou ter que eu trocar a musiquinha, botar a musiquinha de novo, começar todo o processo de novo. Agora vou botar de 1 hora. Será que vai acabar a musiquinha? Não, botei de 1 hora. Não vai acabar a musiquinha. Aí você entra exatamente onde você parou, né? Mentira! Você voltou lá para baixo, aí até você entrar no processo, vai lá em cima. Passou 40 minutos, aí você entra. Uau! Quando acabou a música, o que tu falou? Eu não posso falar aqui, mas tu xingou. Naquele exato momento, tu foi em 1 milésimo de segundo para lá, para baixo. Por que é tão rápido a gente entrar na sombra e é tão difícil a gente entrar na luz? Disciplina. Falei para vocês. Já pensou se tudo fosse flores? A gente ia começar a xingar as flores, porque estava monótono, estava chato. Com certeza a gente ia começar a achar coisas erradas naquele colorido, naquele brilho todo, naquele sorriso. Por quê? Porque a gente ainda está na dualidade, gente. Porque a gente vive dentro dessa dualidade. Para que a gente ache o equilíbrio da nossa alma. Por isso que precisamos viver a dor. Sentir a dor. Passar por esse processo. Porque ela faz parte do nosso crescimento espiritual. Não tem como hoje
eu entrar para um processo de iluminação, para eu expandir a minha mente sem que eu entre num processo de dor. Quantos de vocês já perderam pessoas queridas que vocês gostavam? Amigos, familiares próximos. Eu digo para vocês, eles estão aí, continuam a história deles. Agora, quantos param a história para lamentar essa dor? Param de viver. Se esse é um ponto que você vive hoje, e de que você lamenta uma perda e você continua, você já viveu o teu luto. Não estou falando que você não tem que viver o luto, você tem que viver o luto. Não engole o choro, não, precisa chorar, precisa colocar para fora, precisa externar. Mas já passaram 5 anos, já passaram 3 anos, eu ainda estou chorando. Opa, tem coisa errada. Eu preciso que esse espírito que foi continue a jornada assim como você precisa continuar. Se o rompimento, os desligamentos aconteceram, é porque eu tive que aprender com isso. E isso faz parte da nossa história. O físico, o vibracional, matéria, não é eterno. O espírito é. A matéria acaba. Vai ser cremada, vai para o buraco, vai virar pó. Mas o espírito não. O espírito continua. Qual é a minha função de trazer entendimento sobre o luto, sobre a perda, sobre a morte? O entendimento de que aquele espírito continua. E que haverá um momento que nós vamos nos reencontrar. E o que acontece do outro lado? Ele é acolhido, por onde ele passa? Depende da vibração de cada um. Depende. Lembra que eu falei para vocês, se nós morrêssemos agora, se nós partíssemos agora, aonde a gente ia se encontrar? Nas nossas sombras ou na nossa iluminação? Quando André Luiz, quando Emmanuel diz aqui que nós somos a face, nós precisamos colocar face a face com a nossa própria consciência, é exatamente isso que ele fala. Viver o espiritual é ter consciência daquilo que nós somos. Quando eu fui para o Peru, meu mestre disse assim, existe dentro de nós 2 pumas. Pumas são os tigres das montanhas. Existem 2 pumas. E esses pumas, eles geralmente estão em briga dentro de nós. Um puma é bom, bonito, companheiro, está ali do teu lado o tempo todo. E o outro não é bom, ele é ruim. E ele quer conquistar tudo, ele quer ter tudo para ele, ele não quer que o bom conquiste nada, porque ele quer. E aí eu disse para ele assim, e dentro dessa briga quem que ganha? Aquele que você alimenta, ele respondeu para mim. Qual é o puma que você está alimentando? O bonzinho ou o mauzinho? Se eu alimento o bonzinho, eu trago entendimento para a minha vida, para a minha reforma, para aquilo que eu quero crescer, como eu quero crescer, o que eu quero como pessoa, o que eu desejo para o próximo, eu já vou tocar nesse assunto. Mas se eu alimentar o ruinzinho, o que eu vou esperar do outro lado? Para onde que eu vou? E quando a gente fala em próximo, amai ao próximo como a você mesmo. Prestar atenção? Amar ao próximo como a você mesmo. Se o próximo é você mesmo, como você tem que se amar? Dei um nó na cabeça, né? Quando você está no avião, e o avião está prestes a cair, caem as máscaras, certo? Qual é a orientação que as aeromoças dão no voo? Primeiro, você vai colocar a máscara em você. Primeiro você, depois o outro. Por quê? Senão você morre, você não vai conseguir ajudar o outro. Vai despressurizar a câmera. Você não vai ter oxigênio para ajudar o outro que está do teu lado. Primeiro você, depois o outro. Mas todo mundo fala que eu tenho que ter amor ao próximo. Mas é lógico que tem que ter amor ao próximo. Ele faz parte de você.
Como que eu vou dar? E isso é uma mensagem do meu mentor. Como eu vou dizer para uma pessoa, vem tomar um café aqui em casa, eu fiz um bolo para você. Mas eu não sei fazer o bolo. Como que eu vou dar uma coisa para alguém se eu não tenho em mim? Vocês já pararam para pensar? Como que eu vou dar amor para outra pessoa se eu ainda não tenho amor dentro de mim? Eu busco entendimento. Aí eu venho como voluntário, eu vou buscar o entendimento sobre muitas coisas, eu vou entender as coisas que estão ao meu redor, eu vou entender as pessoas que estão comigo, na minha convivência. Mas quando eu aprendi, eu compartilho. Mas eu preciso buscar primeiro. Por isso que a máscara cai para você primeiro. Vocês entenderam? Então, olhar para você é dar continuidade para a alma de vocês. Porque não vai ser te perguntado o que você deixou. Vai ser te perguntado o que você aprendeu e o que você está levando. Os ensinamentos, os legados são importantes. Mas aquilo que você leva em espírito é mais. Se hoje a dor assola você, entenda que mais para frente você vai ter um entendimento maior sobre isso. E coloque na sua mente que você é um espírito vivendo uma experiência na Terra. Só ali você já tem 90% de conforto espiritual, conforto na sua alma, porque você sabe que isso aqui é passageiro. Viver o materialismo é importante a gente ter dinheiro, é importante a gente construir as coisas, ter metas, sim. Equilíbrio material e espiritual. Mas não é o necessário, digamos assim, para que a gente viva essa vida. Que eu quero dizer, eu não posso estar aqui só nessa encarnação, vivendo por uma coisa que vai ficar aqui. Entendam isso. Cultivem as amizades. Cultivem o amor às outras pessoas. Agradeçam. Isso eu aprendi às duras custas. Agradeçam as pessoas que, de certa forma, bateram em você, fizeram algum mal a você. Agradeçam de verdade. Sabe por quê? Porque elas te deixaram mais forte. Em vez de ficar parado chorando, levanta a cabeça, ergue, agradece a pessoa, porque ela te mostrou um lado que você precisava enxergar. Se alguém te bater de um lado, ofereça a outra face. E a outra face é amor. Agradece. Porque ninguém vai te ensinar melhor do que essa pessoa. Ninguém. Sabe a velha história de passar a mão na cabeça? Só passar a mão na cabeça não vai adiantar. Porque o primeiro que pisar na pontinha do teu dedo e quebrar a tua unha de gel que tu colocou ontem no pé e tá pintadinha, bonitinha, você vai se descabelar e vai achar o fim do mundo e tu vai dizer assim, meu mundo acabou porque minha unha de gel acabou, não sei o quê. Prestem atenção na história de vocês, na vida de vocês. E se eu posso deixar uma mensagem para vocês, pensem sobre isso. E se hoje eu partir, aonde que eu estou? De que lado eu vou estar? Na luz ou na sombra? Qual é a minha vibração nesse exato momento? Agora, claro que está todo mundo aqui dentro, né? Todo mundo vai de asinha, bonitinho, lá para o espiritual. Mas e se eu não estou? Né? A gente vive muito isso dentro de uma casa, né? Aí vai muito para os tarefeiros isso também. Estar dentro de uma casa, estar dentro do voluntário é lindo, é maravilhoso. E a realidade lá fora?
E a realidade do dia a dia, né? Cultivar isso, levar adiante, não é fácil. Não pensa que eu sou um cara que estou ali iluminado, eu ando sobre nuvens, eu não piso no chão, levitar para mim já é uma coisa normal. Não. A gente erra, o Márcio erra, a Bia erra, assim como todos os tarefeiros erram. A gente erra. Porque a gente ainda está nesse mundo. E isso faz parte da nossa construção. Deu? Senão eu vou até às 10 hoje. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem dúvidas? Aproveita. Tem 2 minutos. 1, 2, acabou. Aqui, ó. Faz. Boa noite. Boa noite. Dimas, você falou ali sobre se amar. Como uma pessoa consegue se identificar se ela se ama? Existe alguns pontos que podem ser analisados? Tem. Primeiro ponto, aceitação. Você se aceitar exatamente do jeito que você é. Você não viver um padrão que te impõe. E isso em todos os sentidos. Beleza, estética. Eu sou assim. Eu vivo assim. Esse é o primeiro ponto. Quando eu começo a entrar com o processo de aceitação, eu já abro um caminho para olhar diferente para a minha história. E aí você começa a mudar o teu campo vibracional dentro daquilo que você busca como crescimento para a tua história. Porque quando você aceita, você liberta. Então, se eu tenho, por exemplo, dores, sofrimentos, mágoas, eu olho para isso com aceitação. Eu aceito que essa dor faz parte. Eu aceito que eu tenho mágoa com tal pessoa. Eu não nego mais. Sabe? Porque a primeiro momento a gente sempre nega, né? Ah, não, a mágoa é dela, porque é ela que é assim. Tá, mas e o que é essa mágoa? Ou o que é essa questão ali que aquela pessoa te trouxe e te ensinou? Aí eu começo a entrar no processo de aceitação. E aí eu começo a verificar aquilo que é bom e o que não é. Tem uma frase de uma palestrante que eu gosto de usar muito, é que você começa a colocar a sua sombra na sua frente. E aí ela não te corrompe mais, ela não passa mais a perna em você. Porque tu já sabe onde é que você vai cair, tu já sabe onde é que tu vai errar. Porque se a gente começar a listar as nossas falhas, os nossos erros, a gente sabe onde é que a gente cai. A gente sabe os momentos que a gente vai ter raiva, a gente sabe os momentos que a gente vai xingar. Você sabe, não sabe? Você sabe aquilo que te irrita. Então, isso é colocar a nossa sombra na nossa frente. Então, quando eu entro no processo de aceitação, eu começo a observar isso em mim. E automaticamente eu começo a me olhar diferente, me perceber diferente. Se amar é se aceitar. Esse é o primeiro passo. Você trouxe isso, você já tem praticamente 50% do caminho andado. Sem entrar do que o outro diz para você que você precisa fazer ou deixar de você. Você é assim. Voltar para a tua essência. Qual é o teu propósito aqui na Terra? Né? Então, tipo assim, qual é a minha missão? Primeiro, dentro do teu seio familiar. Olhar para o teu seio familiar e perceber o que eu vim fazer aqui nesse seio familiar. Às vezes, o meu propósito no meu seio familiar é uma coisa pequenininha. E às vezes eu até já tenha feito. Se eu já fiz, é o momento de eu começar a olhar para mim e perceber o que eu preciso agora. Entendeu? Respondi? Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a respeito da dualidade. Uhum. Por exemplo, tem momentos, situações, pessoas que às vezes estressam a gente no nosso dia a dia. E é comum. Uhum. Mas e se, por exemplo, eu já, no meu caso, às vezes eu me estresso, mas logo eu já consigo voltar ao meu normal, sabe? Já consigo, tipo... Assim, entender. Uhum. E a minha facilidade para perdoar, hoje em dia, está muito mais fácil do que há uns anos atrás. Uhum. E eu não consigo guardar rancor de ninguém. Por exemplo, no início da palestra, você falou assim, pense em alguém que você odeia. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não odeio ninguém, porque não vem ninguém na minha cabeça. Sim. Porque eu não... Eu acho que isso não está em mim, sabe? Eu não consigo odiar ninguém. Uhum. Claro que tem momentos assim que a gente... pessoas ou situações que acabam tirando a gente do sério. Claro. Só que eu sinto que eu consigo ter um controle assim
sobre essas situações, sobre mim mesma. Às vezes, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu esqueço, nem lembro mais. Daí, às vezes, a pessoa que, tipo, vem falar, tipo, desculpa por eu ter falado isso, não sei o que deu. Eu nem lembrava que tu tinha falado isso. Tipo, isso é uma evolução? Para mim, posso considerar como uma evolução? Com certeza, é um entendimento, né? Então, você já começa a viver a tua espiritualidade. Então, você tem o entendimento de que guardar mágoas, ter rancores, não te leva a nada. E realmente não acrescenta em nada. Mágoas e rancores, câncer no futuro. Né? Vamos falar de linguagem do corpo? Então, mágoas, se você tem mágoa, se você tem rancor de alguém, trabalha isso. Porque senão lá no futuro vamos desenvolver um câncerzinho e ninguém quer o câncer como uma coisa, digamos assim, somática. Né? Tem kármica e tem somática, mas isso é uma outra palestra. Mas o que você vive, realmente, você está vivendo a sua espiritualidade dentro do entendimento que você já tem. Entendeu? Talvez lá no começo não era assim. Hoje você, né, que nem você falou, hoje eu já consigo ter esse olhar. Por quê? Porque você conseguiu compreender de que isso não te acrescenta em nada. E que é muito melhor hoje eu me libertar disso, primeiro aceitar que isso aconteceu, perceber que isso não me acrescenta em nada, ou me ensinou alguma coisa, tiro daquele limão o melhor e o bagaço eu jogo fora. Entendeu? Que eu não preciso levar. Isso é viver espiritualidade. Respondido? Parabéns para você. Quem mais? Pode perguntar, eu não mordo, eu juro. Nem jogo o livro na cabeça. Ninguém? Maneira aí, pelo amor de Deus. É a primeira hoje, tá? Não me assusta. Bom, Dimas, vou começar então de leve, tá? Meu Deus, vai começar. Tem aqui a Fran e o Jefferson de Navegantes e eles mandam para você: seja bem-vindo, irmão Dimas. Gratidão por compartilhar conosco o seu aprendizado. Nos trouxe muitos ensinamentos de uma forma tão leve. Gratidão. Obrigado. Aí tem também aqui, deixe-me ver, a Roseli Santana também agradece pela palestra. A Ione, a Jane. Tem aqui a Dai, que também é aluna aqui, né, estuda com a gente. Ela diz que palestra maravilhosa e de fácil entendimento. Energia muito boa, gratidão, adorei. E agora vamos aos questionamentos. É do Kleber. Dimas, já ouvi falar que para o espírito que se liberta da matéria é um alívio. Então, por que tanto pânico da morte? Crenças, né? Então, quantas coisas nos são acrescentadas desde que nós chegamos nesse mundo? Quando a gente chega aqui nesse mundo, a gente chega peladinho, né? A gente não nasce com roupa, né? A gente vem peladinho. Isso quer dizer o quê? Que a gente chega sem nada. Aonde são acrescentadas as primeiras coisas? E aí a gente entra num outro patamar muito mais terapêutico, né? Então, os primeiros ensinamentos sobre o mundo, quem nos traz? Nosso papai e nossa mamãe. Como nós ainda não temos o entendimento daquilo que está ao nosso redor, nós não entendemos o que eles falam, nós vamos muito dentro do visual. Com o passar do tempo, a gente busca o entendimento, a gente escuta nosso pai e nossa mãe, e daqui a pouco a gente vai começando a perguntar. Temos pais espíritas, desde o começo, que já trazem um entendimento sobre o desencarne de uma forma muito leve. Então, para essas crianças, né, que hoje já estão, né, adultas, adolescentes, já têm um entendimento diferente. Você já pode conversar com alguns adolescentes, ou até com as crianças aqui da casa, você vai ver que o entendimento sobre a morte já é diferente. Eles já entendem, já conseguem perceber que é uma continuidade. Para muitos, não. Quando eu entrei para o espiritual, para o espiritismo, eu venho de Pomerode, de uma cidade extremamente pequena. E é onde eu vou buscar conhecimento sobre espiritual, né? O que eu falei no programa da rádio na semana passada. Tipo assim, me via perdido. Eu sou de berço evangélico, protestante evangélico. Então, tipo, onde é que eu vou buscar todo esse entendimento? Tinha medo da morte? Tinha. Quem não tinha medo da morte? Hoje não. Hoje eu vivo essa experiência. Então, o medo da morte, ele surge por crenças. Dentro daquilo que a gente acredita. É uma hereditariedade que vem com as pessoas, é uma cultura que vem com as pessoas, né? Temos esta vida. Então, precisamos nascer
evoluir, crescer, construir, deixar para os próximos. Essa é a nossa visão, muitos têm muito essa visão, que é isso, que daqui a gente parte e vai descansar até acordarmos no juízo final. Né? Esse é um entendimento que nós trazemos de fora. E quando vem o Espiritismo, ele quebra isso, ele mostra através da literatura. Chico Xavier foi o maior médium que nós já tivemos aqui no Brasil e que nos trouxe o espiritual de uma maneira muito clara. E ele nos ensina que, peraí, existe a vida continua. Nós não podemos ter na mente só o entendimento que nós só temos 70, 80 anos. Entenderam? Quantos anos tem o nosso espírito? Inúmeros anos. Então, por que a gente tem que ter esse olhar fixo de que nós só temos 70, 80 anos? Não. Nós temos muito mais. É uma passagem. Passou, vamos para a próxima. E vamos nos reencontrar. Em algum momento, a gente vai se reencontrar de novo. Espero ter respondido. Sim, agora tem a Mônica e ela diz, quando retornamos ao mundo espiritual, encontramos logo nossos parentes? Nem sempre. Depende muito do processo vibracional que a gente se encontra. Na maioria das vezes, a gente parte com vibrações um pouquinho ainda deturpadas, pelas quais a gente precisa ainda passar por um processo de lapidação ou depuramento, digamos assim. Então, tem questões que nós ainda precisamos resolver. E muitas das vezes a gente passa um período muito curto dentro das zonas mais inferiores, né? Dentro das zonas um pouquinho mais sombrias, que a gente chama de umbral, que na verdade é a nossa consciência, né? Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa consciência, ter o entendimento. Então ali a gente limpa algumas arestas que ainda precisam ser limpas, né? Ajustadas, que é a mágoa, a falta de perdão, enfim, coisas que não são positivas para a gente e a gente sabe, mas a gente não consertou em vida, então vem a parte mais umbralina que precisa passar por esse processo. Mas a gente nunca está sozinho. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Mesmo dentro das zonas escuras que a gente está ali, achando que a gente está dentro do sofrimento, a luz está ao nosso lado o tempo inteiro. Basta a gente olhar para isso. André Luiz, que escreveu o livro Nosso Lar, ficou 16 anos dentro do umbral. Mas a espiritualidade dele nunca o abandonou. Quando ele foi resgatado dentro do umbral, a primeira coisa que a espiritualidade de luz falou foi: nós sempre estivemos aqui. Só que você não conseguiu olhar para nós. Os seus parentes, os seus entes queridos que já desencarnaram, vão receber você? Sim, se você estiver dentro de um processo que você já esteja preparado para eles receberem você. E aí sim, eles vêm, te encaminham e coisa e tal. Às vezes acontece de, na hora do desencarne, vir alguém que já foi, que está ali te acompanhando para retirar você do corpo. Isso é uma outra história, já é um outro processo, né? Porque não é você morrer, pronto, já cair direto lá no umbral. Não é bem assim. Então, existe a retiragem do corpo, existe o desligamento do corpo físico. Então, nesse momento, muitas das vezes acontece de alguém espiritual da tua família, parente próximo, vir e auxiliar você nesse processo do desligamento, para te trazer conforto, para trazer conforto ao espírito, para passar por esse processo. Desligou-se, a espiritualidade leva para onde você precisa ir. E aí você passa e depois a espiritualidade, os teus entes queridos vêm e recebem você novamente, e aí vocês fazem o que precisa ser feito no espiritual. Deu para entender essa parte? Sim. Agora eu tenho a pergunta da Evelyn. Ela diz, Dimas, quando conhecemos pessoas e sentimos que é um resgate, somos obrigados a conviver, tanto em meio familiar como profissional. Viver em harmonia, mas distante, é errado? Não é errado. Se é um resgate, ali precisa ser consertado alguma questão que no pretérito, no passado, não foi feita. Então, é alguma desavença que, nesse momento, nessa vida, vocês precisam resolver. Tem coisas que a gente precisa entender. Perdão, né? Quando a gente fala perdão, eu estava de mal com tal pessoa, eu fui lá, trabalhei o perdão com tal pessoa e tudo mais, agora eu tenho que andar de mãozinha dada com a pessoa, viramos amiguinho. Não, perdão não é isso, tá?
Eu não preciso ficar andando de mãozinha dada, de amiguinho, e para cima, para baixo, com a pessoa, porque eu perdoei a pessoa. Não. Perdoar é perdoar de coração, gente. É olhar para a pessoa e perceber que, tipo assim, eu entendi o que você fez. Eu entendi, eu compreendi, foi uma lição. Lembra que eu falei? Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, nós seguimos o nosso destino. Cada um segue o seu. E está tudo certo. Esse pode ser um dos resgates que você... O processo todo do resgate é você ter um olhar sobre essa pessoa e perceber aonde essa pessoa ainda te machuca. O que essa pessoa, mesmo à distância, ela traz de desconforto para você? Nossa, eu tenho uma raiva dela que eu não posso nem ver. É teu? Não é dela. Percebe? É teu, você está com raiva dela, ela desperta isso de você. O que você tem que trabalhar? Deixar de estar na presença dela? Não, você tem que trabalhar a raiva em você. É isso que você tem que fazer. O olhar sempre se volta para você. Quando você trabalha a raiva, o sentimento vai embora. Aí você vai olhar para a pessoa, tipo assim, obrigado, porque você me fez enxergar uma coisa que eu não estava conseguindo trabalhar em mim. Pronto. Ela vai ser um incômodo para você? Não. O que ela fez? Um resgate que precisou ser trabalhado. Resgatou. Quem ela resgatou? Você mesmo. A gente sempre acha que a gente veio para resgatar alguém, né? A gente veio para resgatar nós mesmos, gente. Tem mais aqui a continuidade da pergunta da Evelyn, e ela diz, e sobre a vibração, a bipolaridade, pode explicar um pouco sobre agora estou bem e em seguida no negativo? Então, alguém tem bipolaridade aqui dentro? A gente entra num processo um pouquinho mais técnico dentro da bipolaridade, né? A bipolaridade tem muito a ver, em alguns casos, tem muito a ver com personalidade de vidas passadas, né? Onde os gatilhos, né? Então a gente é ativado por gatilhos emocionais. Isso é uma constante dentro do... Né? Para quem trabalha com terapias, então, a todo momento a gente é ativado por gatilhos emocionais. Né? Questões que hoje, por exemplo, eu posso ter falado uma coisa para vocês e isso ativou um gatilho positivo ou não. E o gatilho não positivo pode acionar uma personalidade, uma vida passada tua. Que na psicologia atual, né, eles chamam como bipolaridade. Na medicina atual, chama como bipolaridade. Nós, dentro do espiritual, a gente entende como uma vida passada, né, uma personalidade que se manifesta. Esse gatilho é uma personalidade que acaba se manifestando e vem tomar conta, ela vem para frente. E isso pode ser motivado por uma palavra, por uma visão, por um gesto, por qualquer coisa. Entendeu? Essa personalidade, que é essa personalidade? Por exemplo, essa personalidade numa vida ela tinha muito ódio, muita raiva, porque as pessoas xingavam ela. E isso manifestava raiva nela. Então, nessa vida, ela traz esse resquício dessa personalidade. 10% dela. Então, quando ela passa por um processo de que ou ela escuta alguém xingando, ou alguém xinga ela, essa personalidade vem para frente. Aí ela estava bem e, de repente, ela muda radicalmente de humor e coisa e tal. Isso, nós, dentro do espiritual, a gente chama de bipolaridade. São manifestações da personalidade. Né? Então, quantas personalidades temos, não sei. Né? Já fiz muito tratamento de personalidades dentro de casa espírita e a gente já pegou inúmeros tipos de personalidade de uma mesma pessoa, com diversos gatilhos diferentes. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, a gente entra um pouquinho mais longe, dentro da esquizofrenia, a gente tem muitas personalidades ativadas ao mesmo tempo, como, por exemplo, isso é um dos casos. Então, imagine 16, 15, 14 pessoas dentro de você mesma ativadas. E elas todas querem um tempo com você. Elas querem ter um 50-50 ali. E elas se brigam dentro delas mesmas. Então, bipolaridade, às vezes 2, 3 personalidades que se brigam entre elas dentro de você. Então, essas são as mudanças de humor que acontecem por gatilhos mentais, gatilhos emocionais, visão, audição ou emocional direto. Respondido? Mais alguém?
Não, é isso aqui, da minha parte era isso. Que bom. Márcio, tem alguma? Gente, é só a primeira hoje. Nós palestra termina 8h30, tá, gente? Só para avisar, tem 5 minutos. Nós falamos sempre que é os últimos 10 minutos, né? Mas esses 10 não tem fim. A Leocádia, de Jaraguá, pergunta para você o seguinte, Dimas. Você falou em respeito de que não devemos ficar 5 ou 10 anos chorando pelo ente querido que partiu. Sim. Mas o que eu faço para parar de chorar? Trabalhar-se no sentido de ter o entendimento de que a vida continua. Eu só vou conseguir olhar para o luto e perceber que a vida continua a partir do momento que eu aceitar a morte. Eu aceito que essa pessoa foi. Então eu preciso ter esse entendimento que ela teve a passagem dela. Essa pessoa pela qual você está nesse momento chorando, ela viveu com você. Ela teve a experiência dela aqui. Ela cumpriu aquilo que ela precisava cumprir e ela precisou seguir. Assim como vai chegar um momento que você vai precisar continuar. A gente entende que é difícil, mas a nossa vida precisa ter um entendimento maior que a gente continua. E a gente continua aqui. A gente continua, nós não podemos nos abandonar. E esse é o nosso maior erro. Às vezes a gente se abandona sem ter um luto, tá, gente? A gente esquece de nós mesmos para viver a vida dos outros. E quando o outro vai, a dor é maior, porque a gente não consegue mais se reconhecer em nós mesmos, porque a gente entregou a vida para o outro. Tá? Que pode ser um dos casos que está refletindo nesse momento nessa pessoa. Pode ser, não estou dizendo que pode ser. A entrega foi muita. Eu entreguei demais, eu dei demais para outra pessoa, e a outra pessoa partiu. E onde eu estou nesse momento? Né? O outro foi. Eu dei tudo que era meu para essa pessoa. Essa pessoa é minha vida. Tá, a pessoa foi. A tua vida foi? E agora eu tento buscar isso de volta para mim. E essa é uma busca que eu preciso ter. Em primeiro olhar, dica, olha e aceita esse processo. Fecha os teus olhos, vê a pessoa dentro do caixãozinho, se despede dela. Despede mesmo. Quem tem isso ainda, faz esse exercício. Fecha os olhos, imagina essa pessoa dentro do caixão e eles fechando o caixão. Você se esgoelando de chorar, mas se despedindo dentro do momento e trazendo o mental para você que tipo, acabou. O fechar o caixão é um encerramento. Nesse momento, isso é um ato simbólico. Por que isso acontece na nossa frente, né? Estamos lá no velório e tudo mais, o padre, o pastor ou a pessoa que está ali levando o processo, né, ela fecha o caixão na nossa frente. Acabou. Ponto. Isso, dentro da nossa consciência, como nós somos muito por imagens, esse ato de fechar o caixão é um símbolo dizendo que aqui está encerrado. E quem continua somos nós, porque aí nós pegamos o caixão e levamos para fora. O que isso quer dizer? Nós continuamos a jornada. Está vendo como está cheio de significado que a gente não percebe? Quem escutou minha palestra na quarta-feira, eu falei muito sobre isso. Pequenos detalhes. Presta atenção nas pequenas coisas da vida. Parar a tua vida para chorar por uma pessoa em 6 meses, 7 meses, é super normal, porque ela está vivendo luto. Passou de 7 meses, 8 meses, 9 meses, gente, chama essa pessoa, conversa com essa pessoa, leva para tratamento, busca terapia, busca uma orientação, porque ela precisa de ajuda. E muitas das vezes ela não consegue sozinha. E aí entra em eu olhar para o próximo como para mim mesmo. E se eu tenho acesso a essa pessoa, vem cá. Vamos sentar e vamos conversar um pouco para você ter um entendimento diferente sobre tudo isso. A Juliana, ela é de Rio Negrinho e ela manda o seguinte: sei que a vida continua. Muitas vezes é difícil porque tudo nos vem invisível aos ombros. Mas gostaria de saber o seguinte: o que falam que a jornada de ascensão nos cobra um preço alto? Nos cobra um preço alto. E pode estar inclusa a solidão? Se isso estiver nos teus planos, sim. Se isso estiver nos teus planos, tem gente que veio para esse mundo para não ter família. Isso foi escolha do próprio espírito, porque teve outros compromissos para trabalhar. Nós nunca estamos no mundo à toa. Você nunca está num lugar à toa, você não está à toa aqui.
Mesmo quando a gente acha que ninguém está observando, alguém está observando. Mesmo quando a gente acha que a gente está sozinho no ambiente, nós não estamos sozinhos no ambiente. A solidão é uma maneira que você coloca dentro da sua consciência de viver. Tem gente que vive a solidão extremamente feliz. E tem gente que vive a solidão com um peso enorme. Por quê? Porque é a maneira como você olha para isso. Quer um exemplo mais claro? Tem gente que tem um câncer terminal e vive super feliz. Não é verdade? E tem gente que vive um câncer no início e está quase morrendo. Por que essa diferença? Consciência. Se eu estou num processo evolutivo de ascensão, dentro do meu processo eu preciso viver em solidão, e isso para mim é confortável, eu vou viver. Agora, se eu tenho a necessidade de ter alguém companheiro junto comigo, que eu preciso viver esse processo junto com alguém, é da tua consciência. E se eu tenho uma pessoa do meu lado que ela não é do mesmo nível, que às vezes eu coloco isso na minha cabeça, porque a pessoa que está do meu lado tem que estar no mesmo nível que eu. Às vezes não. Às vezes você tem uma pessoa do teu lado que você precisa ajudar a puxar. Porque isso faz parte da tua evolução. E esse é o erro de muitos, que às vezes entram para o processo evolutivo, eu estou falando rápido, às vezes entram para o processo evolutivo achando que tipo, agora eu estou um degrau acima, mas meu marido, a minha esposa, que não sei o que, começa a reclamar. Porque eles não te entendem. Vou dizer uma coisa para você, se você está um degrau mais para cima, é porque você é para virar, olhar para trás e perceber que tem alguém atrás de você que precisa da tua mão. E não para você continuar sozinho, indo cada vez mais para cima e deixando as pessoas para trás. Porque lá na frente tu vai achar um penhasco e a pessoa que está para trás vai evoluir mais do que você. Porque o teu orgulho te corrompe. Então eu preciso entender que luz demais cega. Cega. Eu não posso ser só luz. Eu preciso entender a sombra. E muitas das vezes, e olha gente, é a experiência, nós já temos muito tempo de estrada e a gente sabe o que está falando. Quantas pessoas que andaram na disparada para frente e deixaram para trás pessoas importantes da vida. E hoje essas pessoas que estavam em disparadas, eu já encontrei lá atrás, dentro do lodo, e essas pessoas que foram deixadas para trás estão estendendo a mão para aquelas que foram abandonadas. Entenderam? Isso é evolução. Teve uma terapeuta uma vez que chegou para mim e ela disse, nossa, Dimas, eu quero chegar no teu nível, entrar na luz. Eu só quero ter pessoas do meu lado que realmente sejam igual a você. Disse, infelizmente, tu não pode ser terapeuta, então. Credo, Dimas. Não, porque tu não quer enxergar as pessoas que realmente precisam, então tu não pode ser terapeuta. Eu preciso enxergar as pessoas que estão precisando de ajuda. Eu preciso enxergar as pessoas que estão num estágio estendendo a mão. Já pensou nós no umbral, todo mundo de mãozinha levantada, a espiritualidade passar e coisa... Para, né, gente? Nós, em vida, precisamos estar e pensar e agir como os nossos mentores agem e pensam. É a mesma coisa. Se eles não nos abandonam, por que nós, seres humanos, precisamos abandonar? Por que a gente tem que julgar? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Então, para que tu vai julgar? Para que tu vai condenar uma pessoa? Depois tu está lá, no meio do lodo, até aqui, com a mão estendida, alguém me ajuda. E aquela pessoa que você ignorou vai lá, te estender a mão e vai tirar você de lá. Ai, Dimas, isso não acontece. Escreve para você ver. Escreve. Essa é a realidade. Façamos aqui na Terra, arrumar aqui na Terra aquilo que a gente precisa arrumar, gente. É lindo, é maravilhoso, a gente vive coisas ótimas aqui na Terra, também não tão boas assim, mas a gente está tendo aí a oportunidade de 70, 80, agora já um pouquinho mais longe, né? Antigamente, quando a gente estava nos 40, a gente já era considerado velho, né? Chegava nos 40 é velho, eu estou com 50 e eu sou um ancião aqui para vocês. Imagina 80 anos, então minha mãe com 82 ali, então ela já é sabe aqueles velhinhos do Velho Testamento, assim?
A gente está tendo a oportunidade, aí ó, tem 90 anos de vida, olha quanto tempo a gente tem para consertar as coisas. Consertem. E assim, ó, gente, não se preocupem, vai ter altos e baixos. Sempre vai ter. Não pensa que a minha vida é um mar de rosas. Não é. Não é. Eu subo e desço a todo momento, como cada um de vocês. Dentro dos meus gatilhos, dentro das minhas questões pessoais, a gente erra, a gente pensa diferente, a gente pensa errado. A gente, sem querer, a gente julga. Porque a nossa mente é difícil de controlar. Mas quando a gente começa a ter entendimento sobre isso, a gente consegue aos poucos disciplinar esse processo. Mas a gente tem que começar. Sabe? Eu quero ir para a casa espírita. Eu quero vir aqui no Caminhos, no Filhos da Luz. Mas se eu nunca der o primeiro passo, nunca vai acontecer. Quantas vezes eu falei para o Márcio e para a Bia, eu disse assim, eu venho. Até que o Márcio disse assim, eu quero te convidar. Eu disse, tá bom, Márcio, eu vou. É assim, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para começar a perceber que, tipo assim, dá o primeiro passo. E você vai ver o que vai ter ali. Você vai entendendo o caminho, você vai entendendo a estrada. E você vai percebendo que se as coisas começam a caminhar do jeito que precisa, sabe quando as coisas todas vão certinho e as coisas estão fluindo? É que você está no caminho certo. Continua, não muda. Esse é o nosso segundo erro, porque quando a gente está com tudo fluindo, de repente a gente... saiu do caminho. A gente sai do caminho. E aí a gente quer que continue fluindo, mas aí não flui mais porque a gente errou o caminho. Né? Porque veio a ganância, veio um monte de coisa, e a gente erra. Aí a gente leva um tempo maior fazendo uma curva enorme e a gente volta para o mesmo ponto que a gente saiu do caminho. Olha quanto tempo tu perdeu. E aí, todo aquele tempo que tu andou na curva era o tempo que tu podia ter continuado reto e vivido muito mais feliz. Mas tu andou na curva. E aí te resta só um pouco ainda. Então faça desse pouco o muito. O meu mentor, ele sempre diz, ainda há tempo. Ainda há tempo da gente mudar as coisas, viver as coisas de maneira diferente, de maneira muito melhor do que é hoje. Muito obrigado para vocês. Tem mais alguma pergunta? Não. Muito obrigado para todos vocês, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, de estarem aqui ouvindo ou estando aqui presencialmente. A noite está fria, sair de casa nesse estado, eu sei que é difícil, mas a alma de vocês quis me reencontrar. De uma certa forma, talvez vocês queriam colocar fogo em mim, né? Tá frio, então fazer uma fogueira do Dima, já que eu botei todo mundo na fogueira. Então, de uma certa forma, vocês querem remediar isso. E gratidão a vocês por vocês tirarem esse tempo para me ouvir e que eu possa ter acrescentado 10% na vida de vocês, que para mim já é muito. Vocês possam ter levado uma palavra daqui. E essa uma palavra vocês compartilharem com outras pessoas. Com certeza já vai fazer uma grande diferença na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas que cruzarem o caminho de vocês, que não é por acaso. Não é por acaso. Todos nós já estivemos juntos. Coloquem isso na mente de vocês. Gratidão. Passou o tempo. Bem, primeiramente vamos agradecer ao Dimas, né, por todos os ensinamentos dessa noite. Eu, ouvindo ele falar aqui no final, e aí lembrei de quando eu comecei a ir às casas espíritas, assistir palestras, parece que tudo que a pessoa falava era para mim, né? Então eu tenho certeza, né, que para vocês que estão aqui, o que foi falado fez sentido, né? E como o Dimas falou dessa noite fria aqui, quem se dispôs a vir, né, a buscar, a estar de alguma forma, né, buscando esse entendimento, podem ter certeza que é o espírito de vocês com sede de conhecimento. Então, muitas vezes vai dar aqui, ai, não vou, está muito frio, ai, não, está chovendo, mas tem um outro convite melhor.
O espírito de vocês quer esse entendimento, ele precisa disso, agora é a hora, não tem mais como adiar. Então façam esse esforço de vir, né, de buscar, porque vale a pena. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece as leis divinas, né, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, de onde a gente vem, todos esses mistérios da vida, a gente vai entendendo e vai se esforçando para nos libertar do que ainda atrapalha a nossa evolução. Vou chamar aqui o Gabriel, nosso voluntário mirim, para ler a mensagem dessa noite. Enquanto ele chega aqui, já vou falar da próxima palestra. Semana que vem eu estarei falando aqui sobre os vícios na visão espírita e a dificuldade em deixá-los, né? Todos nós temos dificuldade em deixar as nossas mazelas, as nossas tendências, então a gente vai falar sobre isso semana que vem. Gabriel, é com você. Boa noite a todos. Boa noite. No Espiritismo, a imortalidade da alma é um dos seus princípios fundamentais. Acredita-se que a alma ou o espírito sobrevive à morte física e continua sua jornada evolutiva em outras dimensões, ou através de novas encarnações. Essa crença oferece consolo, esperança, destacando a continuidade da vida e a possibilidade de progresso espiritual. A imortalidade da alma, segundo o Espiritismo, não significa apenas a sobrevivência após a morte, mas também a continuidade do processo evolutivo do espírito. A doutrina espírita defende que a alma não é aniquilada com o corpo, mas sim que se desprende dela e continua sua jornada em um plano espiritual. A reencarnação é um dos pilares do espiritismo, permitindo que o espírito retorne à vida terrena para novas experiências e oportunidades de aprendizado. Através da reencarnação, o espírito pode evoluir moralmente, corrigindo erros do passado e progredir em sua jornada em direção à perfeição. A crença na imortalidade da alma oferece um senso de propósito e esperança, mostrando que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma nova fase da existência. Essa visão também enfatiza a importância da responsabilidade moral e do progresso espiritual, pois as ações e escolhas feitas em cada vida influenciam a trajetória do espírito. Em resumo, a imortalidade da alma no espiritismo não é apenas uma crença, mas um convite à reflexão sobre a natureza da vida, a importância do progresso espiritual e a continuidade da jornada evolutiva do ser humano. Jesus abençoe a todos. Agora, em seguida, já vamos preparar aqui para o passe.